Olá, gente, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Paulo Maués Corrêa e companhia, Ana, minha aluna lá do Augusto Meira, Rogério Melo, nosso amigo que sabe tudo aqui do cemitério de Santa Isabel, e uma companhia surpresa, seguidor lá do canal, o Júnior. Valeu, Júnior, pela presença. Então somos poucos, mas somos bons. Estamos fazendo aqui o registro do que é o que a gente chama de Roteiro Sinistro, um projeto idealizado por mim, pela Keila Luz, pelo André Nestor, pela Madiane Iglesias, e agora o nosso amigo Rogério também encampou essa atividade, e a gente vai mostrar um pouquinho do que é esse espaço de cultura chamado Cemitério de Santa Isabel. Bom dia a todos, eu me chamo Rogério Melo, eu sou professor licenciado em artes visuais e eu sou também fã da página e fã das lendas e assombrações, de Belém. Muito fã também da obra do Valci Monteiro, eu também estou no canal do Natan, já tem um tempinho, já tem menos de 7 anos eu acho que eu estou na página dele. E assim, o meu trabalho de TCC foi falando sobre arquitetura tumular, arte tumular e cemiterial. Então, o meu intuito de estar aqui ajudando o Paulo, ajudando a quem quer conhecer sobre isso, é levar um pouco desse conhecimento do que é uma arte tumular para as pessoas, porque até então, para eles, isso aqui não é considerado arte, devido a ser um cemitério onde estão despojos mortais, então isso não é de interesse. Mas para quem tem um olhar mais sensível, mais crítico até, posso-se dizer, é interessante conhecer, ver que aqui a gente tem não só morte, a gente também tem vida, que é o transcendental da vida com a morte. É a arte da morte com a vida. Eu vejo dessa maneira pelo trabalho que eu fiz. Então a arquitetura tumular ela vem representar uma sociedade, um período, uma época e o histórico econômico de um período, Se vocês puderem observar, logo nessas frentes aqui, principalmente nessa frente, estão a sociedade mais abastada de Belém. Porque o cemitério ele era dividido assim, tinha as partes mais ricas, as partes mais baixas, que são os fundos. Então você pode ver até esse fator econômico até na morte. Quem tem mais dinheiro, você pode ver. Que é os que poderiam fazer, não que os outros lá atrás não tenham, mas os daqui eram os que tinham mais. E a arte tumular ela vem mostrar isso. Ela vem mostrar essa ostentação, esses monumentos mais adornados são de famílias muito nobres. E aí eu vou contar para vocês um pouco do que é isso, da história do cemitério. O cemitério de Santa Isabel ele foi fundado no dia 1º de junho de 1878. Ele vai completar agora 144 anos. Então ele veio no período em que a cidade estava passando por um processo de higienização. Por que isso? Nós não tínhamos cemitério. As pessoas mais ricas elas eram enterradas nas igrejas, os seus escravos e os mais pobres ou eram lançados aos rios, ou eram enterrados nos seus quintais. Ela já sabe, ou era enterrado nos seus quintais, o que isso proliferava o processo de adoecimento da sociedade, porque estava passando por um processo de doença o tempo todo, de pandemia, nós tivemos várias pandemias, Mas antes do cemitério da Santa Isabel, nós tivemos o cemitério da Soledade, que é o nosso primeiro cemitério público, fundado em 1888. Só que lá teve um problema, ele durou só 30 anos, devido à alta taxa de mortalidade por conta dessas pestes que veio, dessas doenças, malésias, e também pelo solo, que ele era impróprio para enterro, porque era composto de argila e areia. Isso maltratava diretamente o nosso lençol freático, pois também nós não tínhamos água encanada, nós consumíamos água do poço. Aí lá vem cólera, lá vem mais doença, e aí a população ia morrendo cada dia mais. Então, o poder público não só paraense, mas acho que de um modo nacional e que dirá internacional, mundial, viu a necessidade de ter um campo próprio para isso, para enterro. Porque até aqui nessa área ele era um pouco mais afastado do que chamamos de cidade hoje. Com o crescimento, a gente ficou um pouco mais perto dele. Como vocês viram, tem loja,
tem residência, tem até funerárias, né? O que mais né? tem, né? E tem a nossa funerária. escola de Augusto Mir. E escola. Mas antigamente esse espaço ele era muito afastado. Cidade pra gente ali, Cidade Velha, né? A Avenida Nazaré, ali era o chamado cidade, né? Então, como eu falei para vocês, a arte tumular ela vem representar uma época, um período, um fator econômico que essas pessoas tinham. E por quê? O que seria a arte tumular? São obras de arte erguidas sobre túmulos e mausoléus e igrejas, para enaltecer ou identificar aquela pessoa importante sobre os túmulos, ou para contar uma história, porque a arte tumular ela segue duas linhas. Ela segue a linha da nobreza e da burguesia industrial. O que seria isso? A nobreza, ela representa a arte tumular dela com seus brasões. O brasão, o estandarte da família. Não tem muitos adornos, mas ele quer mostrar que ali existe um poder. A burguesia, ela quer mostrar tanto o poder dela, quanto o que ela fez na vida dela. Por exemplo, tem túmulos ali, como exemplo daquele cidadão ali, o Dr. Júnior Castro. Ali é uma arte tumular. E olha lá a fotografia, vamos lá. Olha lá a fotografia dele. O que ele era? Ele era um doutor. Viu? Eles fizeram questão de colocar ali que ali tem um doutor. Porém, o túmulo dele é todo em estilo neoclássico. Primeiro porque a gente vê o neoclássico em linhas retas. Né? Quando você vê essas linhas muito retilíneas, presunçuosas, e a imagem de Jesus, por quê? Ele com certeza era da Igreja Católica, junto à mãe dele, provavelmente, o avô, a tia, não sei. Mas aqui ele está querendo dizer que ele era um cidadão cristão religioso. Quando tem essas imagens de santos, né, você pode perceber que tem uma ligação muito forte com a igreja. E ali, essa questão de ostentar, você pode ver na fotografia dele, ele com a beca e o próprio nome. Aqui já é o doutor. Então quem olha vai dizer, nossa, ele morreu um doutor. Assim como o Camilo Salgado, ele tem uma importância maior até pela história dele, né? Mas aqui é só um exemplo do que eu posso mostrar para vocês, que não é um simples túmulo. Aí você vê toda uma ornamentação, vasos, você vê, olha, flores em alto relevo, até mesmo o próprio mármore. O mármore, gente, é caro, não é barato, né? Antigamente, as artes tumulares eram adornadas por mármore de Lioz, mármore de Carrara, o que já nem dá mais para ter. Então foi substituído tudo isso pelo mármore comum. Além de bronze e ferro fundido, o que era muito utilizado também pela época. Hoje, com o crescimento dos cemitérios populares e parques, esses adereços já ficaram em desuso. Intensificando mais essa questão da arte. Por ser raro hoje, você pode ver isso com um significado um pouco maior. Ou seja, o tempo ele vai dando valor a isso, né? Como a gente está fazendo aqui. Gente, continuando a nossa atividade do Roteiro Sinistro, contando agora com a presença de mais companheiros, nosso amigo Jonatas ali, Flordeval aqui e o Davi ali, além do Júnior que já estava aqui desde o começo, né? Agora nós estamos no túmulo que é um dos mais cultuados aqui. Para quem não sabe, no cemitério de Santa Isabel há uma prática religiosa popular e espontânea, que é o que o Valcir Monteiro classificou como culto às almas, e o Dr. Camilo Salgado é uma das almas mais cultuadas. Vocês podem ver aqui, ó, tem um espaço para colocar velas, mais outro espaço ali, né? Isso para evitar que seja colocado logo em cima do túmulo, né? Esse é um túmulo que tem uma beleza diferente dos demais, né? Ele é todo negro, lamentável ter desaparecido o busto que ficava ali em cima. E, Rogério, queres falar um pouquinho a respeito desse? Olha, o Camilo Salgado foi um grande médico aqui, ele morreu na década de 20 e ele também fez parte da Sociedade Paraense de Medicina, historicamente falando, e ele era colega do Dr. Crasso Barbosa, né? É uma das curiosidades. Ele é um dos mais cultuados aqui, o túmulo dele é todo em granito, também faz um estilo neoclássico e tem essas curvas retilíneas. É lamentável, como tu disseste, que em 2018 o busto dele, que era todo adornado, todo
em bronze sumiu, o que é revoltante porque é um túmulo que fica bem aqui próximo, né? E é um dos túmulos mais cultuados. Por exemplo, aqui as pessoas trazem oferendas, placas, o que é uma cultura imaterial, na verdade. As placas, as homenagens, ela não faz parte da arte tumular, mas sim ela faz parte de uma cultura imaterial, um processo imaterial, né? Porque faz parte da cultura de um povo. Eles têm essa cultura de vir rezar para os mortos, de pedir algo, de agradecimento. Em forma desse agradecimento, eles colocam essas plaquinhas, né? Olha só quantas placas já deixaram, né? Quantos milagres já foram realizados. E as pessoas, aquelas que têm mais fé, acreditam que ele tem esse poder. Assim, eu digo assim, ele tem assim, botando aquele a pessoa ser curado. Sim, as pessoas pedem cura, pedem aprovação, tudo isso elas colocam, né, em oração, e com a fé que elas têm tanto, elas acabam conseguindo. Então isso... Sabe quando isso começou exatamente? Não sei te dizer quando isso começa, para te falar a verdade, mas como eu falei, como é um processo de cultura imaterial, não há uma data certa para te dizer, isso começou tanto, isso começou. Mas o que eu posso dizer é que, desde quando eu me entendo por gente, eu vejo as pessoas orarem e colocarem as oferendas para os mortos, né? Principalmente os mais famosos, porque cada qual ele tem a sua história. Como ele era um grande médico e ele curou e ele ajudou, ele não tinha ele fazia da medicina a vida dele. Ele não cobrava até então por aquilo, ele fazia aquilo por amor. Então, através dessa história, as pessoas tomaram isso para si, com a fé que elas tinham, e acontece o que vocês veem aqui, as oferendas. Isso aqui, olha, é cheio de vela, principalmente no período de finados, tanto que eles gradearam para que isso não passasse para lá, como no caso da Josefina Conte. A Josefina Conte, que nós vamos passar por ela novamente, no ano de 98, eles colocaram tanta vela que pegou fogo. Estava assim, uma labareda enorme que veio os bombeiros e apagaram tudo, e o túmulo ficou todo preto, né? O que é uma pena, porque a gente também tem que preservar isso, porque isso é uma memória. Nós não podemos, a gente precisa, isso que eu queria chamar a atenção, porque o cemitério, ele é um lugar de respeito, né? São pessoas que aqui estão e fizeram muito por Belém, independente se elas foram mal, se elas fossem ruins, mas é um lugar em que elas perpetuam, então a gente tem que ter um respeito. Eu, por exemplo, como eu sempre falo, eu não iria gostar de chegar no cemitério onde estão os meus parentes e estar tudo quebrado, depredado, né? Assim que eles também não vão gostar. Aqui tem muito sentimento, aqui tem muita saudade, mas a gente pode interpretar toda essa dor através da beleza da arte tumular. Gente, chegamos aqui ao famoso túmulo da mais famosa ainda, Josefina Conte, a moça do táxi, como foi classificada pelo Valcir Monteiro no livro Visagens e Assombrações de Belém. O livro dele, a propósito, serve como inspiração para essa nossa visita. Naquela altura, quando ele escreveu a pesquisa de 1972, ele apontou como almas mais cultuadas aqui no cemitério de Santa Isabel, obviamente, o Camilo Salgado, a Severa Romana, que a gente vai visitar daqui a pouco, e o Dr. Crasso Barbosa. No entanto, ele não imaginava que o trabalho dele iria fazer com que a Josefina se tornasse disparada a alma mais conhecida desse Campo Santo. Está ali o retrato consagrado, né, conhecido por todos, o brochezinho em forma de carro. Essa moça, reza a lenda, apanha um táxi, antes era carro de aluguel, por isso que o Valcir batizou de moça do táxi depois, com o avanço, né, da cidade, e ficou como moça do táxi. Esse nome é devido ao Valcir. E agora há registros de que ela também está chamando carros por aplicativo. Rogério, o que tu comentarias a respeito, meu irmão? Bom, para quem não conhece, essa mocinha, muitos chamam de mulher do táxi. Então, o termo correto, moça, porque ela era uma menina, ela tinha só 16 anos quando ela faleceu.
né, em 1931, e nascida 19 de abril e morta no dia 16 de agosto. E ela era de uma família tradicional, o pai dela era italiano, dono de uma sapataria, Boa Fama, aqui em Belém. E ela era a caçula dos 6 irmãos da primeira família. E ela era muito querida pelo pai. Tanto que esse broche, o famoso broche, foi trazido por ele da Itália e dado de presente a ela. Né? Ela morreu de tuberculose. Então, na época, uma doença assim, bem contagiosa, onde tinha seu preconceito muito grande. Hoje não, hoje nem tanto, porque temos aí a cura, temos o tratamento, mas para a época isso era muito complicado. E ela veio a falecer. Depois veio a lenda de que no dia do aniversário ela pegaria o táxi, ela daria a volta e pedia para cobrar na casa dela. Né? Então essa é a lenda, e eu fui querer saber um pouquinho mais sobre ela através da sobrinha dela, Rita Conte. Então ela me passou umas coisas muito legais sobre a vida pessoal dela, o que está por trás do mistério, o que está por trás da lenda. E, na verdade, não tem muito o que dizer, como eu falei para a professora Roberta, né, Roberta? Ela era uma menina comum da sociedade na época, ela tinha a vida dela da igreja para a escola e da escola para casa. O pai dela dava sim essas voltas de carro, porque ele foi o primeiro empresário a ter carro aqui em Belém. Né? O seu Nicolau Conte, esse era o nome do pai. Por sinal, ele está enterrado por ali, só que a Rita não me identificou o túmulo dele. E é isso. Gente, na década de 70, o Valcir começa a parte do livro que trata do culto às almas, dizendo que era um culto que crescia a cada dia. E, pelo que a gente pode constatar, ele tinha total razão. Aqui nós temos um túmulo que não foi registrado por ele. Rogério, conta um pouquinho, meu irmão, a respeito. Bom, aqui ele é um túmulo de uma mocinha. Ela tinha 15 anos quando faleceu, no ano de 1988. Segundo eu soube, eu não sei muita coisa sobre ela, mas assim, o que eu sei, o máximo que eu sei, eu posso estar falando para vocês. Linda, era uma moça muito bonita, só 15 anos, e ela morreu num trágico acidente. Eu não sei exatamente de que forma foi. Uns falam que foi de carro, outros falam que foi de moto, mas aqui tinha uma foto dela e tinha também uma portinha. Isso eu não sei se tiraram, não sei se a família retirou, mas tinha uma foto dela com o vestido dos 15 anos. Ela tinha feito os 15 anos e nesse mesmo ano ela faleceu depois. Então eles colocaram isso aqui em forma de homenagem e ela era muito bonita. Olha só, ela era muito linda. E as pessoas vêm, olha, pedem a graça dela. Tem muitos aqui que pedem para passarem concurso em vestibular, ou então doença mesmo para ser curada. Olha só, quando eu era criança quase não tinha placa. Aqui agora, olha só, adornada aqui. E o mais interessante é a mãe, a fisionomia dela com a mãe, que é muito forte. Você olhava para a fotografia e olhava para a mãe, que era quase idêntica. Outra alma muito famosa aqui no cemitério de Santa Isabel é a Severa Romana. Nós estamos aqui diante do túmulo dela. Foi uma mulher que morreu defendendo a própria honra, morreu grávida. Foi um crime bárbaro que abalou a cidade e a população mandou erigir esse túmulo para ela, e depois de um tempo ela passou a ser cultuada também como uma santa popular das mais conhecidas. Vocês observam através dessas graças alcançadas, vocês observam a história deles. Eu acho que essa fé que as pessoas têm também é mais pela história deles. Por exemplo, ela morreu em prol da honra dela. Ela grávida, de 8 meses, né, com 18 anos, o marido trabalhando, e o amigo do marido queria se fazer dela e ela não deixou. E nesse não deixar, ele assassinou ela navalhadas. E morreu ela e a criança. Para você ver, ela defendeu ela e queria defender o bebê e a honra. Eu digo assim, é um fato tão heróico que as pessoas tomaram isso
e transformar em fé. Assim como a história do Camilo Salgado, a história da Josefina Conte, por mais que ela não tenha feito tantos feitos assim, mas ela era uma mocinha da sociedade e também teve a sua história, até por conta também do Valci, como a gente já colocou, né, o que enfatizou mais essa curiosidade dela pegar o táxi. Mas está aqui a Severa Romana, tem um curta-metragem dela no YouTube, se vocês quiserem assistir. Foi um curta muito bem produzido, assim, quase fiel realmente o que foi a história dela. Vocês podem observar até como era, como a gente estava falando ainda agora, as regiões das proximidades aqui, que a gente pensa que era a cidade, mas na verdade não. Era uma coisa bem interior mesmo, e ela representa isso. Segundo contam, que ela morava ali por trás, onde é a Basílica, descendo por ali pela 14. Isso é o que as pessoas contavam, pelo menos os mais antigos que eu conversei, era assim que eles diziam onde ela morava, a localização. Olha, Rogério, o que está escrito, né? Severa Romana Pereira, assassinada em defesa da sua honra, no dia 2 de julho de 1900, homenagem popular à virtude heróica. Então esse registro realmente já delineia todo um perfil da Severa Romana, que fez com que ela fosse, na altura em que o Valci escreveu o livro, uma das 3 almas mais cultuadas do cemitério de Santa Isabel. E até hoje, o caminho que a gente vejam aqui não é como o da Josefina Conte, né, na margem de uma das passagens do cemitério, é no meio de um monte de outras sepulturas, mas mesmo assim ela é muito cultuada, muito valorizada. E também, professor, como é que é cultuada, ela era desde o milagre que era? O que acontece é que as pessoas fazem o seu culto. Elas acendem velas pedindo graças, ou acendem velas já como uma espécie de pagamento pela graça alcançada. E existem almas específicas para isso. No caso, a Severa Romana, Josefina Conte, o Crasso Barbosa, o Camilo Salgado, eles são... Uma criancinha bem ali, que tem só a fotografia dele bem pequenininha, mas também tem algumas dessas pedrinhas da graça alcançada. Acho que por ser uma criança. Por ser um anjinho. Por ser um pequeno anjinho. Esse perfil a gente encontra bastante lá no Cemitério da Soledade, com o menino Cícero, com o menino Zezinho, né? E aí o que acontece, Flordeval? É uma religiosidade popular, não é oficializada. E aí o que ocorre? As pessoas podem eleger, sem assim, um critério propriamente estabelecido, uma alma que vai passar a ser cultuada. Por exemplo, tu passas aqui, como acontece no caso da história do Beto Barbosa, né? Ele andando por aqui, né, deprimido, achou um túmulo e com aquele túmulo ele criou um vínculo. Era né? Uhum. uma moça que se chamava Tânia Mara, e a Tânia Mara, era um período dele que ele estava assim, decaído mesmo, financeiramente, amorosamente. E aí ele veio, ele entrou, segundo ele entrou à noite e ele encontrou esse túmulo. E com a ideia de se suicidar, né? Se suicidar. E ele chorou muito em cima desse túmulo e ele pediu essa graça, que ele conseguisse fazer sucesso, que ele conseguisse sair daquilo, e a graça foi alcançada. E o mais interessante é que posteriormente ele conheceu a família da Tânia e ele namorou com a irmã dela. Com a irmã, né? Com a irmã dela. E detalhe, a moça havia se matado se por suicidado. causa de um amor. Então, vejam, há coisas que não têm assim propriamente uma explicação, mas são mistérios, né? E aí a nós que estudamos esses temas, só cabe o registro, não cabe um juízo de valor, né? Uma avaliação no sentido de dizer se é, não é. O que interessa é o que realmente o povo conta. E se conta, não é do nada, né? Olha, eu fiquei lembrando agora que a gente estava falando da Josefina Conte, tem a famosa loura do banheiro, que as pessoas comentam, falam. A história existe e a própria loura, o fato é verídico também. Só que essa moça, ela viveu no interior de Guaratinguetá. E ela era uma moça também da sociedade paulista. Ela era filha de um barão de um café, eu não sei te dizer o nome, mas o nome dela era Maria Augusta de Oliveira Borges. Famosíssima também. Famosíssima. Tem uma matéria completa no YouTube que quem
quem presidiu foi o Geraldo Luiz. Vai até a casa dela, onde é um colégio hoje. Muitos dos que estudaram lá, muitas das pessoas que passaram pelo colégio afirmam em ter visto a loura no banheiro. Porque, na verdade, aonde ela aparece não era um banheiro, era uma biblioteca. Então, pelo casarão que ela vivia, tinham vários cômodos. Esse era o lugar favorito dela. Um dos era a sala de música, porque ela tocava piano. Inclusive, o piano dela está lá e toca. E toca. Sozinho. Sozinho. Isso que a diretora fala. Então, quando eles chegam na sala de música, é um silêncio absurdo. Quando ela sai e se afasta, ela consegue ouvir. Eles dizem que ela aparece e a sobrinha neta dela, que já é uma senhorinha, fala assim, até possui as coisas dela, algumas, leque, adornos, objetos. Ela diz assim, ela não era loura do banheiro, assim que ela diz, ela era uma ruiva, um castanho meio, né, mas loura, ela diz assim, as pessoas que já deram esse apelido. Mas ela diz que ela não aparece de forma fantasmagórica, ela aparece normal. Ela está muito bem vestida, com vestidão, com os cachos. E também ela chamava o povo assim, para poder acompanhar com ela, assim. A priori, ela disse que não. Ela passa, ela olha, ela acena com a cabeça e some. Gente, depois de uma certa trabalheira para chegar até aqui, nós alcançamos o túmulo de outra alma muito famosa, que é do Dr. Crasso Barbosa. O acesso não é dos mais fáceis, mas a gente conseguiu chegar. E aí o Rogério vai falar um pouquinho a respeito desta outra personalidade que muito conhecida e importante. Bom, gente, aqui nós temos o Dr. Crasso Barbosa. Eu confesso a vocês que eu conhecia muito sobre ele, mas o professor Paulo me trouxe aqui a primeira vez e eu estou aqui a segunda, vendo esse túmulo dessa personalidade, essa obra tumular que eu vou falar também um pouco sobre. Mas assim, pela história dele, ele foi um médico muito jovem. Na verdade, ele não é natural de Belém, ele é natural do Maranhão. Então ele veio, ele estudou e veio para cá. E ele foi um dos que compôs a Sociedade Médica Paraense. Inclusive, ele tinha um programa que cuidava de crianças órfãs, se eu não estou enganado. Mas eu vou estudar mais sobre ele. E ele estava à frente da epidemia de gripe espanhola. Ele estava à frente dessa epidemia que também veio para cá, para Belém, nesse período de morte, 1917, 18, 19, que foi o ano que ele morreu. E devido a ele estar à frente, ele acabou sendo acometido por ela. Ele teve, na verdade, uma pleurite e veio a óbitos. Ele era casado, como diz ali, né? E ele também é um dos que fazem um milagre, vocês olham pelas placas, em agradecimento. Como vocês podem perceber, é de difícil acesso. Eu não sei por que ele não está, na verdade, à frente. Não sei se na época dele já era superlotado. Não sei também se ele tinha um nome, porque na verdade quem está ali é só os que tinham nome. Por mais que ele seja médico, né? Eu não sei dizer o porquê que ele está aqui, mas enfim, ele é uma alma conhecida, ele é uma personalidade conhecida. E essa obra tumular neoclássica, como vocês podem observar, mais uma vez a mulher lamentando a morte do marido. E ele era casado. E assim como o filho também, como aqui está dizendo, que lamento de mãe. Né? A mãe, amantíssima, a esposa idolatrada, viu só? Mais uma vez. A guirlanda, que é o triunfo da vida sobre a morte, o vaso, que é o corpo separado da alma, né? E todos esses símbolos compõem a arte tumular referente a ele. E aqui, o símbolo da medicina, bem aqui, que são as cobras. Então, quando você vê uma cobra no túmulo, a representação dela é porque ele era da área da saúde. Ele era um médico. Aí muita gente, não, aquele morto era venenoso, ele era mau, não tem nada a ver isso. Venenoso. Não era nada disso não, viu? É porque ele era médico, ele exercia na sua vida a profissão de médico. É isso que ele quer dizer. Fora esses outros conjuntos de símbolos que compõem a obra tumular dele. O corpo ele está aqui mesmo, ele não está enterrado, vocês podem ver pelo tamanho. Né? Ele está realmente engavetado aqui. Não sei se tem outros parentes aqui com ele, eu acredito que esteja só ele.
mas é um túmulo muito bonito. Ele está um pouco mal cuidado, tem árvore, né, muito em cima, não está quebrado, não tem nada destiorado. É um túmulo muito bonito e é só o que eu tenho a dizer sobre ele. Jovem, né? Às vezes a gente fica... Na verdade, o que eu posso dizer agora, em opinião minha, quando a gente vai no cemitério e começa a observar todo esse estudo, por menor que seja, por pouco que seja que alguém saiba, mas ele serve como algo de reflexão para a gente. Poxa, um homem tão jovem, tão bonito para a época, ser médico, tinha toda a vida pela frente. Então a gente começa a ter esse tipo de reflexão quando a gente está aqui, né? Porque assim, a gente imagina ou pensa que assim como eles, nós também vamos estar aqui. Mas ele fazia negócio de cirurgia, essas coisas? Sim, ele era da Sociedade Médica Paraense. Então, inclusive ele é um dos que também aparece para as pessoas nos hospitais, ajudando, né? Há relatos, tem pessoas que dizem assim, teve uma vez um relato de alguém que eu li que disse que estava grávida e ia perder a criança. Aí o médico físico disse, olha, não vai ter muita chance, vai morrer os dois. Ou, por sorte, vai morrer só a mãe, assim, ou a criança. Dessa maneira. E a mãe acompanhando lá, nesse momento ela adormeceu e alguém entrou. Aí examinou, tudo bonitinho, e falou com ela, mas ela não estava consciente. Ela diz que parece que ela estava meio que sonhando, mas ela conversou. Meio coma, né? Isso, e ela viu que era um jovem médico, não era um senhor como o Camilo Salgado. E aí quando a enfermeira veio, ela disse assim, o médico já veio aqui, ela disse assim, já. Não, ela disse assim, você já falou com o médico? Ela disse, não, ele apareceu ainda agora. Ela disse, não, mas não tem nenhum médico aqui agora. Isso era à noite. Ela disse assim, o médico de plantão ainda não chegou, que na verdade era uma médica. Aí ela disse, não, mas quem entrou foi um médico, um jovem médico. Ela disse, não, mas... Aí ela não falou mais nada. Então, ela crê que tenha sido ele. Ela acredita que tenha sido ele. Ela disse que a criança e a mulher estavam bem. E por incrível que pareça, os dois saíram vivos. A criança nasceu perfeitamente. Bom, gente, esse aqui é o túmulo da Bianca. Um dos túmulos mais visitados, um dos mausoléus, na verdade. Era de uma garotinha que faleceu em 84 de meningite. Bianca Jacé da Cunha. Tá ela, tá os dois primos dela, o Leonardo e a Raíssa. A Raíssa nasceu e morreu, né? Tá bem aqui. E ali ela é a precursora desse mausoléu. Antigamente tinha fotografia, tinha um acortinado, tinha umas bonecas, né? Isso, tinha umas bonecas. O pessoal deixava brinquedos, né? Deixavam Muitos brinquedos. porque ela nasceu no dia 25 de dezembro e morreu no dia 16 de agosto de 84. Ela iria fazer 6 anos. A mãe dela fala que ela passou mal de manhã e de tarde ela morreu. Foi assim uma coisa rápida. Foi uma meningite daquela poderosa. Eles eram donos, os pais delas eram donos da franquia do supermercado Jumbo, aqui em Belém. Tu lembras, né? Sim. Eles eram dos donos e hoje eles têm parte da Ortobon. Inclusive a mãe dela ainda trabalha até hoje em frente lá do Berço de Belém. A dona Sônia, gente finíssima, educadíssima. Sabe, toda vez que você vem, ela acolhe as pessoas assim com muito carinho. Todo ano ela está aqui. E provavelmente ela tirou essa foto. Era uma menina muito linda, muito bonita. As pessoas vinham, deixavam os brinquedos. Ela me conta que logo no início, quando ela mandou levantar, depois, porque ela foi enterrada primeiro no túmulo simples, depois que ela mandou fazer isso aqui. Sempre esses ornamentos, eles são feitos posteriormente, nunca é naquele primeiro instante, né? E aí tinha as primeiras bonecas dela aqui nesse espaço. Então, ela trouxe, tinha uma cortinazinha rosa, era uma coisa bem arrementada a uma menina. Mas, depois faleceu o primo dela mais velho que eu, 1 ano. Aí ele morreu de um acidente de carro, e aqui a menina de 1 dia. Por ele ser menino, as tias não queriam mais essa aparência tão feminina.
E aí a mãe dela disse, não, tudo bem, eu vou tirar mais um pouco. Mas as pessoas começaram ainda a trazer as bonecas. Né? Elas também pediam graça. Parece que tem a foto dela. Tem foto bem Tem aqui. foto dela. Eu sei qual é. Ah, tá aqui. Tá ali ela, olha. É ela mesma. Ela estudava lá no Centro Educacional A irmã dela é idêntica, cheguei até espantoso, tem essa cara aí. Mas essa não era a foto era uma maior que ficava ali. Uma outra foto, mais interessante, essa ainda não tinha visto. Ela também é cultuada? Ela é cultuada, as pessoas vêm, tanto que quando eu fui fazer um trabalho no ano de 99 aqui, do colégio, eu usei Josefina como foco de pesquisa, ela, porque era para falar sobre santos populares.